Olá a todos, bem-vindos ao episódio 16 do Gabinete RP e o título é também uma afirmação. Acabou a discussão, toda a gente tem razão, sempre. Eu arrisco-me seriamente a ser cancelado com este episódio, mas vou arriscar na mesma porque tenho pensado demasiado sobre isto e fui tomando nota deste tema e não consigo deixar de falar sobre ele. Nós perdemos a capacidade de discutir, notoriamente. Nós temos caminhado, nós, sociedade em geral, nós perdemos a capacidade de discutir. Temos que ter todos razão, todos. Perdemos completamente a noção do bom senso, perdemos a capacidade de ter uma discussão em que duas opiniões contrárias até podem ser compatíveis entre si. Quando não são compatíveis não quer dizer que se anulem uma à outra. E nós perdemos essa capacidade. Eu vou fazer 30 anos, na verdade, quando este episódio for publicado, provavelmente já completei os 30 anos. E é absolutamente inacreditável a incapacidade para a empatia. Nós tornámos incapazes de ser empáticos, nós tornámos incapazes de ter uma discussão válida sobre qualquer tema. Toda a gente... O debate morreu. Não é? Por acaso é uma das notas que eu tenho aqui. O debate, hoje em dia não há debate. Só há concordância, não é? Portanto, para haver debate, tem que haver uma troca de ideias contrárias, mas pode haver um desacordo que seja respeitoso, não é? Eu não tenho que ter necessariamente um debate que escale para uma discussão que é necessariamente um ataque pessoal. É meio estranho, parece meio óbvio aquilo que eu estou a dizer, mas é a realidade. Nós perdemos a capacidade de discutir, de ouvir o outro, de conceder que o outro possa ter razão, e isso tem muito de relação com ciclos sociais, é o que é. Nós já estamos numa fase do ciclo muito estranha e é exatamente uma fase de polarização completa. Essa polarização também é muito motivada pelas redes sociais, já falei sobre isso, e nós vemos os algoritmos das redes sociais a promover conteúdo emocional extremo, raiva, indignação, desespero, tudo o que é emocionalmente extremo. As redes sociais estão aí para conseguir escalar e aumentar e tudo mais. Isso, aliado a bolhas digitais, em que nós só vemos o nosso ponto de vista, não é? Porque o algoritmo começa-se a alimentar daquilo que nós consumimos, começa a dar-nos mais daquilo que nós consumimos para nós darmos mais ao algoritmo daquilo que ele precisa, que é o nosso tempo e a nossa informação. E então eu estou constantemente a ser validado, eu tenho a minha visão constantemente a ser validada, de tal forma que eu passei a achar que todos os outros são os idiotas. É assim que a maior parte das pessoas que não conseguem ter uma discussão pensa. Todos os outros são os completos inúteis idiotas que não têm razão, que não têm capacidade de pensar, e eu é que estou bem. E quando nós pensamos a quantidade de tempo que nós passamos nas redes sociais, com as redes sociais, e na verdade com imagens, sons, músicas que concordam com a nossa forma de ver o mundo, aquilo que nós achamos é que o mundo é como nós pensamos que ele é. E isto é muito complexo, mas depois leva aqui a bolhas de informação, bolhas de pensamento, em que a discussão deixa de ser uma possibilidade. Vejam a política. A política tem... Eu tenho estado a acompanhar um podcast brutal do Observador, que é a eleição mais louca de sempre. Espetacular. No fundo é mais uma série do que propriamente um podcast. Espetacular. Em que aconteceram coisas absolutamente indescritíveis de um ponto de vista de planeamento político e disputa política, etc. Mas em que me parece que havia cordialidade, cuidado, respeito e bom senso. E nós perdemos essa capacidade, não é? Nós perdemos essa capacidade. Nós queremos de tal forma ter razão que chegámos aqui a um ponto em que nós deixámos de saber distinguir entre liberdade de expressão e crime. Nós chegámos a este ponto. Eu não vou dizer que há um limite para a liberdade de expressão, porque isso é uma frase, lá está, praticamente criminosa.
Mas a liberdade de expressão não é uma liberdade inconsequente. A liberdade de expressão é uma liberdade que tem no limite como limite o bom senso. E nós colocamos de tal forma o bom senso de lado que, de repente, a liberdade de expressão é uma liberdade inconsequente em que podemos dizer absolutamente tudo. Vamos ver. Eu, se digo que desejo a morte de alguém e digo publicamente e defendo isso não é liberdade de expressão, isso é um crime de incitação ao ódio. Eu, se celebro a morte de alguém, isso não é liberdade de expressão. Eu passei muito os limites da liberdade de expressão. Eu se festejo o despedimento de 500 trabalhadores, isso não é liberdade de expressão. E nós temos constantemente utilizado a liberdade de expressão para defender a possibilidade de dizer coisas hediondas que desrespeitam claramente os outros, porque achamos que a melhor forma de nos protegermos é dizer tudo aquilo que pensamos de forma completamente inconsequente. Digo eu enquanto desbobino fortemente num podcast. Mas é esta a realidade. Ora, se nós achamos que o mundo nos dá a razão, porque é isso que nós vemos o mundo dar-nos através de um ecrã deste tamanho. Se nós perdemos a capacidade de ter empatia para com o outro e se achamos que todos os nossos sentimentos mais animalescos podem ser exteriorizados porque a liberdade de expressão nos concede essa possibilidade, parece-me que nós estamos a caminhar para um abismo inevitavelmente. E cada vez mais estamos a chegar ao abismo e que ninguém sabe o que é que pode fazer aqui. Um dos pontos que eu coloquei aqui é como é que nós vamos resgatar uma discussão saudável. Nos vários quadrantes, vejam as discussões não, vejam as verdadeiras batalhas campais que acontecem nas ruas entre apoiantes da extrema-direita e apoiantes da extrema-esquerda. Não há palavras para descrever. Não há palavras para descrever. Há limites para todas as coisas. É absolutamente indescritível. Eu não posso... Eu vou entrar aqui, se calhar, num campo político e não devia, mas... Ok, eu vou evitar. Mas eu não posso ter uma atitude... sei lá. Eu não podia agora sair à rua e invocar a morte de um político. Invocar não, tentar incitar à morte de um político e depois dizer que estava no âmbito da minha liberdade de expressão. Eu hoje vi um vídeo... Eu honestamente, se calhar sempre existiram pessoas assim, eu não sei. Um vídeo de não sei se é um rapaz, uma rapariga, visualmente parecia um rapaz, a verdade é que não se identifica nem como rapaz nem como rapariga, está no seu direito, tudo bem. A dizer que tinha ido a um restaurante, quis ir à casa de banho, fazer um xixi, olha para a esquerda a casa de banho das mulheres, olha para a direita a casa de banho dos homens, e como tinha uma pia para lavar as mãos, e como não se identifica nem como mulher nem como homem, fez xixi na pia. E... Bem, eu acho que isto é autoexplicativo, não é? Este é um exemplo. Este é apenas um exemplo. Nós perdemos a capacidade, mas na verdade o que me fez mais confusão não foi a atitude dele. Provavelmente isto nem aconteceu. Isto provavelmente foi só uma história. O que mais me incomodou foi o orgulho da partilha desta informação como se fosse uma conquista pessoal. E mais uma vez entramos no mesmo. Eu não posso... Posso fazer aquilo que quiser, mas faz sentido que a minha liberdade individual, para que exista, tenha que entrar pela liberdade dos outros? Vamos ver este caso concreto. Faz sentido, eu não estou aqui a ter discussões à volta da questão das casas de banho, mas faz sentido que, porque alguém que não se identifica como um homem e uma mulher vá a uma casa de banho, percebe que só há casas de banho para homens e para mulheres, porque se calhar o restaurante é antigo, estas questões não se colocaram até há 1 ano ou há 2 atrás. O restaurante, se calhar, não é obrigado a ter que ir fazer obras nas casas de banho todas à pressa, porque a discussão está quente e se calhar até nem concorda que tenha que se fazer mais casas de banho e por lei não tem que o fazer. Faz sentido ir destruir o património de um restaurante que, na verdade, é só mais um de milhares e milhares e milhares, porque 0,001% dos restaurantes vai ao encontro das expectativas desta nova visão, que está tudo certo, estão completamente no seu direito, mas a maioria não vai. Então o que é que vamos fazer agora? Partir os restaurantes todos? É o quê? O dono deste restaurante é uma pessoa xenófoba? É isso? Porque só tem 2 casas de banho? É isto que me deixa... Sei lá, o que aconteceu no Parlamento, de
de se lerem nomes de crianças com um objetivo claro político de incitar. Eu acho que, se eu percebo o ponto de vista, claro que percebo. Eu percebo o ponto. O ponto é, há muita imigração, essa imigração começa a utilizar recursos nacionais, é normal, né? Se as pessoas vivem cá, é normal que utilizem recursos nacionais, e essas pessoas que tendencialmente, estou a falar de pessoas da Índia, Paquistão, etc., são famílias que tendencialmente têm uma maior taxa de natalidade, pelo menos essa é a convicção que eu tenho. É normal que as crianças dessas pessoas comecem a integrar as escolas, é normal. Portanto, um ponto de vista que é verdadeiro acaba por ser defendido de uma forma hedionda na minha visão. E até, não é por ter sido aquele partido, podia ter sido qualquer partido. Eu teria esta conversa, fosse com que partido fosse, acho que não foi minimamente feliz. E nós chegamos aqui a uma fase em que parece um beco sem saída, não é? Nós damos por nós. Eu dou por mim a tentar conversar sobre política a uma mesa e a pensar que consequências é que eu vou pagar por aquilo que vou dizer a seguir. Eu ponderei muito gravar este episódio, até se eu estou a dar uma opinião que dou em qualquer conversa. Às vezes estamos ali na copa a beber um café e estamos a falar sobre estes temas mais fraturantes. Eu não tenho nenhum objetivo, isto é mesmo só um desabafo e tem como objetivo meter-vos a pensar também sobre o assunto. Eu não tenho nenhum objetivo em particular com isto. Mas é de facto estranho que a discussão normal se esteja a perder. Será que é só das redes sociais? Será que é a sensação que nós temos e que sempre foi assim, simplesmente agora é mais ampliado e amplificado pelas redes sociais? Será isso? Enfim, eu ia-vos mostrar aqui um vídeo do Ricky Gervais, que é um humorista, um artista, uma pessoa com uma cabeça fora de série. É um humorista que eu adoro, que é do humor negro, e ele é genial. E ele descreve muito bem o estado da coisa. Isto está em inglês, mas eu depois faço uma leitura rápida. Eu vou tentar meter isto com som. Deixa-me só ver se eu tenho som aqui no tablet. Tenho. Vou ver se apanha aqui no micro, a partir assim. Ok. Which side of politics do you see as the biggest threat against the freedom of expression today? Is it the left side or the right side? Well, there's no such thing as a side anymore. It's ridiculous because it goes left and right, and then extreme left, extreme right, extreme left, extreme right. They come round and meet. It's extremism that's the problem, and Twitter amplifies that. If you're mildly conservative on Twitter, you're Hitler. You know, if you're mildly left wing, you're Trotsky. And if you're a centrist, they both hate you and you're a coward. There's no nuance. There's no argument. You know, it's just, and it ups and ups and ups. I think that extremism is threatening everything. And people are liars, and they pretend it's because of what you're saying, but really they just don't want to hear it because you're not on the right side. There's so much hypocrisy and lies, and the more you tell a lie, some people believe it, and that is like the new politics. Lie enough till people believe it, and it becomes a truth. Which side? Pronto, foi isto, muito resumidamente, o que é que ele diz, que deixou de haver nuance, não é? Portanto, tu tens a extrema-esquerda, tens a extrema-direita, e eles lá se vão atacando de tal forma que há um ponto em que se encontram, e não tens meio, não é? Ele estava a falar especificamente do Twitter. No Twitter ele estava a dizer, se fores ligeiramente conservador, és o Hitler. Se fores ligeiramente de esquerda, és o Trotsky. Se estiveres ali no meio e fores mais ou menos moderado, és um cobarde. Deixou de haver nuance. É o nós e o eles. É a incapacidade de perceber que enfim, não é através dessa distribuição de lados que o mundo funciona. Portanto, ou estás connosco, ou estás do lado certo, ou não estás do lado certo. E há demasiadas pessoas a defender o seu lado certo. E o lado certo, no final do dia, devia ser a vida em sociedade. E pronto. Isto, felizmente, não afeta muito o meu trabalho. Nós não temos grandes episódios aqui no escritório que possa falar sobre isso. Felizmente não. Mas, enquanto cidadão, na rua, nas minhas relações sociais, de facto, é incomodativo pensar desta forma. Se me perguntarem se a minha visão do mundo é de esquerda ou de direita, eu nem percebo o que é isso da esquerda ou direita, porque aquilo que eu tenho visto é utilizar-se a bandeira de esquerda e a bandeira de direita para alimentar discussões que não fazem sentido absolutamente nenhum.
Para mim, a medida que faz sentido é aquela que se adequar melhor. Para mim pode ser de extrema esquerda ou de extrema direita. Porque não há soluções mainstream para tudo. Não há soluções de uma medida para tudo. Não há uma medida certa para tudo. Nós temos que nos adaptar às circunstâncias. E eu acho que a política tem desempenhado um papel também de polarização das relações sociais. E este vídeo do Ricky Gervais é bastante elucidativo. Nós vivemos tempos de uma verdadeira rigidez ideológica. Ele tem toda a razão quando fala que deixou de haver nuances. E eu acho que é a nossa responsabilidade tentar, às vezes, ser um bocadinho superiores ao quão sintética uma discussão consegue ser. E nós temos que tentar ser superiores a esse caráter sintético e tentar ir um bocadinho mais além e tentar perceber se nós estamos a defender algo só porque estamos apaixonados por aquela ideia ou porque, de facto, a ideia tem mérito. E assim que eu encerro este episódio, temos que começar a refletir um bocadinho mais sobre o mérito das nossas ideias. E foi isto, o episódio 16. O mundo está todo rebentadinho, é o que eu tenho para vos dizer. Fiquem bem e até ao próximo episódio.